Boa noite, paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um privilégio estar mais uma vez aqui para falar da palavra de Deus. Nesse tempo em que nós estamos impedidos ainda de estar na casa do Senhor, vamos falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E eu quero ler uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 3. Se você quiser pegar a sua Bíblia aí no celular, na sua casa e acompanhar, a palavra de Deus vai falar de um povo chamado Bereanos, o povo de Bereia, e Paulo vai falar que eles eram mais excelentes do que os demais porque eles conferiam tudo o que Paulo pregava na palavra de Deus. Então é muito importante nós acompanharmos a palavra de Deus, lermos. Se alguém prega, se alguém ensina, nós precisamos acompanhar, para que nós não venhamos ser enganados. Gênesis capítulo 3, a palavra vai falar da queda do homem, do ser humano. Deus criou o homem, Deus criou primeiro a terra, dividiu água e terra, criou os animais, as florestas, criou todas as coisas, e ele criou o homem no sexto dia. E ele viu que o homem estava só e também criou a mulher. A coroa da criação é o homem e a mulher. É uma glória maravilhosa, é um presente ser criaturas de Deus, ser criação de Deus. E Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden. E essa palavra aqui vai falar do desperdício do homem com relação a esse jardim. Vamos ler a palavra. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão,
até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Amém? Essa palavra relata a história da queda do ser humano, a queda do homem. E Deus colocou o homem no jardim, e ele disse assim, no versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim, versículo 15 do capítulo 3, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E na passagem que nós lemos, o homem e a mulher estão no jardim, lugar que Deus criou e colocou ele para cultivar e cuidar. Uma coisa que eu já vejo aqui logo no começo nessa passagem é que nós sempre já falamos e já ouvimos as pessoas falarem que eu quero pegar quem que inventou o trabalho. As pessoas num dia de preguiça, numa segunda-feira, eu já ouvi muitas vezes, até a gente já pronunciou essas palavras dizendo, eu quero pegar quem que inventou o trabalho. E quem que inventou o trabalho foi Deus. Então não tem como pegar Deus. E o trabalho é bom, o trabalho é necessário. E ele criou o homem e colocou no jardim para cuidar, para cultivar, para zelar. E colocou o homem para dar nome aos animais. E ele era para cuidar de toda a criação. E ele estava no jardim, e no jardim o homem pecou. O homem foi vencido pela tentação num lugar onde não lhe faltava nada. O homem foi vencido pela tentação num lugar de repouso, num lugar de delícia, num lugar maravilhoso, num lugar onde Deus vinha todos os dias na viração do dia para se relacionar com o homem, para conversar com o homem. E o homem cai no pecado, a mulher dá ouvido à serpente, e eu acho muito interessante que a serpente chega na mulher e pergunta para ela, o que Deus falou mesmo, que não era para vocês comer de nenhuma árvore do jardim? A serpente pega aquilo que Deus fala e distorce. Irmãos, o inimigo das nossas almas, Satanás, a ideia dele é pegar aquilo que é a Escritura, que é a palavra de Deus, e distorcer ela. Pegar aquilo, as verdades de Deus, e transformar ela numa mentira. Pegar aquilo que Deus falou e mexer e fazer com que ela fale aquilo que ela quer. Então a serpente pegou aquilo que Deus falou e distorceu aquilo que Deus falou. Pegou aquilo que Deus falou para a mulher e para o homem, vocês não podem comer, porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. O dia que vocês comer desse fruto, vocês vão morrer. E a serpente falou assim, certamente vocês não morrerão. Ela falou assim, Deus sabe que o dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Ele. Vocês serão como Deus. No versículo 5 diz, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, o pecado do ser humano é querer ser Deus. Porque quando a mulher ouviu isso, ela, no seu coração, no seu ser, no seu íntimo, ela quis comer do fruto. Comer do fruto por quê? Porque ia ser como Deus. E Deus não deve satisfação para ninguém. Deus não tinha que cumprir obrigações. Então Deus é soberano, Deus é superior, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é magnífico, Deus é lindo, Deus criava as coisas com a palavra. Deus, aos olhos de Eva, aos olhos de Adão, era alguém que podia fazer o que queria. Então eles queriam ser como Deus. Por quê? Porque ser como Deus. Eu vou ser como Deus porque eu vou comer desse fruto.
Deus falou que eu não posso comer, mas se eu sou como Deus, se eu me torno como Deus, eu posso fazer o que eu quero. Então o pecado entra no coração do ser humano porque ele quer ser Deus. E nós vivemos em um tempo em que as pessoas vivem longe de Deus. Por que nós vivemos longe de Deus? Por que as pessoas querem viver longe de Deus? Porque eu faço o que eu quero quando eu estou longe de Deus. E a ideia de Deus é me dar liberdade? Sim, me deu liberdade. Ele deu liberdade para Adão, deu liberdade para Eva, tanto é que ele deixou a árvore no meio do jardim. Se vocês querem comer, vocês comem, mas sabem que tem consequência. E nós vivemos em um mundo de muitas inconsequências. As pessoas não veem que os seus atos, suas atitudes têm consequência. Então o mundo hoje está do jeito que está. O mundo hoje está passando por tribulações, por dificuldades, por lutas. O mundo hoje é difícil de respirar nele. O mundo hoje tem pessoas matando de graça, matando porque o ódio está tomando conta do ser humano, é porque as pessoas querem viver sem Deus, longe de Deus. E o mundo hoje está passando por esse vírus e qualquer pessoa pode atribuir a Deus, atribuir ao diabo, atribuir a quem for, mas principalmente nós devemos atribuir isso ao ser humano, ao homem. O homem caído é que gera todas essas coisas. O homem caído é que faz o mundo estar do jeito que está. O homem caído no pecado é que faz a natureza estar do jeito que está. Então nós vivemos em um mundo em que nós passamos por dificuldade, mas a maior parte ou quase todas as dificuldades são geradas por nossos pecados, por nossas vidas, por nossas atitudes. Nós estamos vivendo numa cidade em que tem muitos casos de dengue. Aí você se pergunta, mas por que tanta dengue? Porque as pessoas, o homem caído, não está cuidando daquilo que Deus deu para ele cuidar. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas falam muito de aquecimento global. E por que aquecimento global? Porque o homem não cuida da terra que Deus deu para ele cuidar. O homem caído no pecado, ele quer fazer o que ele quer. E quando a gente faz o que nós queremos, nós destruímos aquilo que está à nossa volta. Nós vivemos em um tempo em que existem homens que têm suas famílias, têm suas esposas, seus filhos, mas eles querem fazer o que quer. Ele acha que ele é Deus. Então eu quero fazer o que eu quero. Então ele acha uma prostituta, ele acha uma mulher e ele trai sua esposa, trai seus filhos, trai... O pecado faz isso. E quando o homem faz isso, ele está destruindo a sua casa, está destruindo a sua família. Então, Adão e Eva estavam no jardim de Deus, um lugar maravilhoso. E muitas vezes Deus tem colocado você num lugar maravilhoso. Mas vocês têm estado insatisfeitos. As pessoas vivem uma insatisfação tão grande. E eu digo para você, meu amigo, meu irmão que vai assistir esse vídeo, que está assistindo, você pode estar insatisfeito com tantas coisas. E a palavra de Deus aqui, quando nós lemos essa palavra, esse homem, essa mulher que está no jardim não falta comida. No jardim não falta ar puro para respirar. No jardim não falta companhia, porque Adão tinha Eva, Eva tinha Adão, e eles tinham todos os animais, eles tinham a natureza para desfrutar. Eles tinham tudo do bom e do melhor, e principalmente eles tinham Deus que vinha para falar com eles. Mas ainda assim eles estavam insatisfeitos. A insatisfação brotou no coração do ser humano no jardim. No jardim eles ficaram insatisfeitos. No jardim de Deus, com a presença de Deus, eles ficaram insatisfeitos e comeram. Por quê? Por que a insatisfação brota no coração do ser humano? Por que você tem estado insatisfeito? Com a sua casa, com a sua família, com o seu carro? Nós vivemos em um mundo de insatisfação, tanto é que a pessoa sonha com um carro. E ela vai, e ela luta, ela trabalha, ela batalha e compra esse carro. E quando ela compra esse carro, ela cuida dele por alguns meses, 2 meses, 3 meses, ou quem sabe 1 ano. Mas depois ela já começa a olhar para aquele carro, já começa a achar defeito naquele carro. E ela já começa a ficar insatisfeita. Ah, eu sonho com a casa própria. A pessoa vai e constrói a sua casa. Dali 1 ano, 2 anos, a insatisfação já está no coração dele. Ele fala, eu preciso vender essa casa. Eu preciso construir outra, eu preciso fazer outra.
E a insatisfação é porque o homem quer ser Deus. O homem quer dominar sobre aquilo que não é para ele dominar. Deus colocou o homem para cuidar do jardim, para zelar do jardim, para dominar sobre os animais. Aí o homem resolve querer dominar sobre outras pessoas. Isso é o pecado. O pecado é você querer fazer aquilo que não é sua função fazer. Deus não escolheu você para fazer, para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou o homem no jardim para zelar e cultivar, para trabalhar, para fazer alguma coisa. Mas o homem falhou. O homem falhou porque deu ouvido à serpente. E eu digo para você, nós vivemos em um mundo de muitas vozes. Tem muita gente falando e muita gente falando muita coisa. Mas quem que você está ouvindo? A voz da serpente ou a voz de Deus? Quem você prefere ouvir nesse tempo? Ah, certamente não morrerão. Não, Deus diz assim, o que você faz tem consequência. O pecado tem consequência. Os seus erros têm consequência. As suas escolhas têm consequência. Tem escolha na sua vida que você acha simples, mas essa escolha pode gerar consequências eternas. E o pecado é uma delas. Você escolhe ouvir a voz de quem? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Adão e Eva ouviram a voz de Deus e Deus falou para eles, vocês não comam, porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Mas a serpente vem e fala assim, certamente vocês não morrerão. Por que vocês não morrerão? Porque Deus falou que vocês vão morrer, por quê? Porque se vocês comer, vocês vão ser igual a Ele, vocês vão ser parecidos com Deus, vocês vão ser como Deus. Então Deus não quer o bem para vocês. Deus proibiu vocês de comer o fruto, não é porque o fruto vai fazer mal, mas vai fazer bem, e Deus não quer o bem para vocês. Irmão, você vê a capacidade da serpente de distorcer aquilo que Deus fala. Por isso eu digo, quem nós estamos ouvindo? Quem você está ouvindo nesse tempo? Um tempo de muitas vozes. Você precisa ouvir a voz de Deus. Um tempo em que muitos estão falando. Você precisa ouvir a voz de Deus. Se você se apegar a Facebook, se você se apegar ao telejornal, você vai ficar louco. Porque muitas vezes é a serpente que está falando. Porque Deus vem para falar, te dar esperança. E falar assim, ó, os seus erros têm consequência. As suas atitudes têm consequência. Então, a verdade de Deus, irmãos, às vezes é dura. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Se você errar, o teu fim não vai ser bom. Se você continuar por esse caminho, a sua vida não vai ser boa. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, vai ter consequências. Lá na frente você vai colher esses frutos. Porque lá em Gálatas, no capítulo 6, diz assim, que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele ceifará. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então nós vemos aqui nessa passagem o homem comendo de um fruto que Deus falou para ele não comer. E o pecado vem muitas consequências seguindo ele. Quando nós pecamos, nós erramos, a morte não acontece na hora. Você pode notar que nesse texto Adão e Eva comeram do fruto. Comeram do fruto e não morreram na hora. Mas Deus falou que eles iam morrer. Claro, agora sim eles têm um destino, a morte. Acredito eu que até então o homem não morria. Acredito eu que o homem tinha livre acesso ao fruto da árvore da vida. Tinha o fruto da árvore da vida também no meio do jardim. Mas ele preferiu comer do conhecimento do bem e do mal, porque queria ser Deus. Querer ser Deus, irmãos, é dar um pulo para fora de Deus. Quando Adão e Eva comem do fruto, eles estão pulando para fora de Deus. Deus, nós não precisamos das tuas ordens para viver. Nós não precisamos daquilo que o Senhor falou para nós vivermos. Agora nós somos o suficiente. Nós somos autossuficientes. E o ser humano que vive longe de Deus, ele acha que ele é autossuficiente. Mas não dá para viver sem Deus. Não existe vida fora de Deus. E eu acho interessante que esse Deus nosso é um Deus de amor,
que Ele nos ama tanto o ser humano. E se você ler a Bíblia Sagrada toda, você vai ver, desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus tentando trazer o homem de volta para o jardim dele. Deus tentando trazer o homem de volta para a comunhão. Deus tentando fazer de novo um povo para si, que o adore, que o busque e que o exalte, que ame estar perto dele. Adão e Eva jogou fora isso. E muitas pessoas têm jogado fora isso. Têm jogado fora porque prefere dar ouvido à serpente ao invés de ouvir a voz de Deus. Prefere dar ouvido ao inimigo em vez de ouvir a voz de Deus. E eu digo para você nesta noite, você precisa ouvir a voz de Deus falando com você. Não dá para viver achando que a vida não tem consequências, que o pecado não tem consequências. Não dá para viver longe de Deus. Não dá para viver afastado de Deus nesse mundo. O mundo está em desespero, as pessoas estão em desesperança. Por quê? Porque estão longe de Deus. Estão afastados de Deus. Não estão querendo Deus. Acham que são autossuficientes. Acham que o que tem, acham que a vida que leva vai gerar salvação para ela. Mas só em Deus nós temos vida. Só em Deus nós temos salvação. É só na presença de Deus que existe alegria plena. É só na presença de Deus que nós temos esperança de vida eterna. É só na presença desse Deus que é amor e que na palavra dele inteira ele está tentando atrair de volta o homem para perto de si. É só nele. Não existe vida para fora de Deus. E tanto é que quando o homem dá um pulo para fora de Deus, Deus dá um pulo para que o homem caia dentro dele. Ele dá um pulo com a cruz de Cristo para atrair todos a si, todos para ele. Quando Deus manda o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, ele está falando assim, ó, eu quero vocês de volta para minha comunhão. Eu quero vocês de volta para perto de mim. Eu quero vocês de volta em adoração. Eu quero trazer você de volta para o jardim. E você que se afastou de Deus, ou você que quer viver longe de Deus, ou você que despreza o mandamento de Deus, ou você que preferiu ouvir a serpente, você precisa voltar para Deus. A cruz de Cristo faz isso. A cruz de Cristo veio fazer isso para você ter livre acesso ao trono da graça. Você não precisa de mim para entrar no trono da graça. Você não precisa de mim para falar com Deus. Você não precisa de um sacerdote. Porque Deus mandou seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz para formar um reino de sacerdotes. Todo aquele que nele crê se torna sacerdote. Todo aquele que nele crê tem livre acesso ao trono da graça. Todo aquele que o busca tem livre acesso. Pode buscar, pode falar com ele a hora que você quiser. É esse Deus que quando o homem peca, ele dá um pulo para frente. Porque o homem quando pula para fora de Deus não cai fora de Deus e continua vivendo. O homem não morreu na hora, mas a partir dali o homem passou a morrer. O ser humano, quando ele nasce, ele está morrendo cada dia um pouquinho. E a morte está no nosso linguajar. Quando nós estamos com fome, nós falamos, eu estou morrendo de fome. Quando nós estamos cansados, nós falamos, eu estou morrendo de canseira. Quando a gente está com raiva, a gente fala, eu estou morrendo de raiva. Nós estamos sempre morrendo. E quando nós nascemos, nós já nascemos morrendo cada dia um pouquinho. Existem tantas doenças que a gente vai sendo geradas em nós por nossa má alimentação, nossos maus hábitos, nossos maus costumes, por aquilo que nós fizemos com a natureza, com o planeta Terra, que Deus deu para nós cuidarmos e nós não cuidamos dele. Nós estamos morrendo cada dia um pouquinho. Mas Jesus veio para que eu e você não morram, mas nós tenhamos vida eterna. Foi o que eu falei aqui quinta-feira. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está assistindo, vai assistir esse vídeo, Deus está dizendo para você que o pecado tem consequência. O erro tem consequência. E na continuação desse texto você pode ler, você vai ver o que acontece com a serpente, o que acontece com a mulher, o que acontece com o homem. E se nós tivermos mais uma oportunidade, eu quero continuar com essa palavra. Mas eu quero dizer para você, a voz de quem você está ouvindo hoje
Qual a voz que você prefere ouvir? A voz que diz assim, não coma, porque se você comer você vai morrer? Ou a voz que diz, não foi isso que Deus disse. Deus disse que se você comer você vai ser igual a Deus. Qual é a sua ideia? Viver pela palavra de Deus ou morrer pela palavra da serpente? O que você quer? Qual a sua intenção? Ou então, melhor ainda, quem você está ouvindo? Algo que te permite viver, que é a palavra de Deus, ou algo que traz morte, que é a palavra da serpente, a palavra do inimigo, e que às vezes é pegado da própria palavra de Deus e distorcida e que vai gerar morte na sua vida, vai acabar com você. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Não falo isso para que você tenha medo, porque nós todos somos pecadores, nós todos pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e da graça de Deus. Mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para mudar essa história. E quando nós, ainda que pecamos hoje, mas se nós temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, Deus pode olhar para nós, Deus pode conversar conosco. Você sabe por que Deus precisou tirar o homem do jardim? Por causa do pecado. Mas Jesus mudou isso quando ele morreu na cruz do Calvário. Quando Deus olha para mim e para você, que cremos em Jesus. Se cremos em Jesus, ele não vê o nosso pecado, ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E esse sangue pode ser derramado sobre você. Basta que você abra sua boca e clame a Jesus Cristo sobre a sua vida. E prefira ouvir a voz de Deus, ao invés de ouvir a serpente. E eu quero orar com você nesta noite. Feche os seus olhos aí, onde você estiver. E você fale com Deus. Deus tem grandes planos para a sua vida. Esse momento, esse tempo é um tempo difícil. Deus tem cura para você. Deus tem transformação para a sua família. Basta que você se arrependa. Se volte para Deus. Se volte para Ele. Porque o homem, quando ele pecou, Adão culpou a Eva. A Eva culpou a serpente. A serpente ficou quieta porque não tinha quem culpar. Então não jogue a culpa dos teus erros, dos teus pecados sobre ninguém. A culpa é toda sua. Você que deu ouvido à serpente não ouviu a voz de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Paizinho querido, por tua graça, por tua presença, por teu Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E se o Senhor permitir, ainda quero continuar falando sobre essa palavra, Senhor. Derrama da tua graça sobre cada um que está assistindo esse vídeo. Abençoe, Senhor, aqueles que ainda vão assistir. Derrama do teu Espírito Santo. Enche com tua graça, Senhor. Salva vidas. Essa vida que ouviu, que assistiu, Senhor, meu Deus, está arrependida, está querendo se voltar para ti. Pai amado, completa a obra com teu Espírito Santo, Senhor. É o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, cada vida, cada irmão, cada irmã que vai assistir esse vídeo, Senhor. Derrama da tua glória e da tua graça sobre a vida de cada um deles. Abençoe, Senhor, a casa, a família, o trabalho. Senhor, abençoe, Pai, a nossa nação, o nosso governo. Em nome de Jesus eu clamo a Ti. Abençoe a Tua igreja nessa nação, Senhor, meu Deus. Usa cada instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e Te agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.